Você já se perguntou quais profissões vão sobreviver ou até nascer por causa da inteligência artificial? Eu também. E é por isso que eu entrei no tecnólogo de inteligência artificial e machine learning. E assim, no Médios, esse canal foi feito para documentar a minha jornada nessa área de inteligência artificial e machine learning. E hoje eu quero te mostrar como a IA está moldando esse mundo da tecnologia e as carreiras que estão sendo transformadas ou criadas do zero. Se você trabalha com tecnologia e está perdido, esse vídeo pode clarear o seu caminho. Fique comigo e vamos desvendar essas oportunidades que surgirão. A primeira profissão que a gente vai falar é sobre engenheiro de machine learning. Esse profissional é quem pega os modelos de IA e coloca para funcionar de verdade. Não é só sobre fazer IA com Jupyter Notebook e transformar aquilo em produto, uma API, um serviço em escala e otimiza a performance, pensa na infraestrutura e faz o deployment. E o que ele faz? Transforma modelos de machine learning em produtos e serviços otimizados, otimizando performance e escalabilidade, e pensa na infraestrutura necessária para a IA rodar. A diferença dele com o cientista de dados, enquanto o cientista de dados foca na pesquisa e a criação de modelos, o engenheiro de machine learning foca em implementação e deploy desses modelos em produção. Um exemplo é um sistema de recomendação que você usa no YouTube. Um engenheiro de machine learning colocou aquilo no ar. Ele constrói sistemas de recomendação e otimiza algoritmos de busca também. Já no meu tecnólogo, com o meu curso, te prepara para a parte prática de implementação. Se você gosta de conversar com a IA, como eu estou fazendo aqui, isso é NLP, que é especialista em processamento de linguagem natural. O exemplo prático para isso são chatbots e análise de sentimentos e gerações de textos, tradução automática, revelação. Com a explosão do ChatGPT e das LLMs, essa é uma das áreas mais quentes de IA. Especialista em visão computacional. Essa é a área da IA que ensina as máquinas a enxergar reconhecimento facial, aos autônomos diagnósticos médicos por imagem, sistema de vigilâncias. A visão computacional é uma ponta entre o mundo físico e os dados. Isso tem muita base em inovações da área da robótica e automação. E pensando nisso, essas áreas como engenheiro de machine learning, processamento, especialista em NPL, são profissões que tem muito também, se você perguntar. E os salários deles equivalem muito a isso. Faixas salariais aqui no Brasil. Engenheiro de machine learning, um júnior, ele ganha em média 5.500. Varia entre de 4 a 7 mil reais. Valores para pleno e sênior, esse valor vai desde os seus, em média ali, seus 8 mil, de seus 8 mil ali a 10 mil pleno e sênior 15 mil. Para especialista em NPL e tal, em visão computacional, também estão mais ou menos faixa de preço também. Já como é um mercado novo, não tem muita informação, mas se enquadra nessa faixa de preço. E a visão computacional, queira ou não, ela é muito ligada a também matemática. Falar sobre a nossa área de dados. E refletindo também sobre o episódio anterior, sobre o vídeo anterior, qual eu falei sobre análise de dados, já que eu me cadastrei naquele bootcamp. O analista de dados, seja júnior, tá ali em torno dos seus 3, 4 mil, mais ou menos, pleno. Ganha seus 5 a 7. Um sênior já ganha seus 8 a 10 mil ali com facilidade. Também, na verdade, é um pouco mais alto do que isso. E vamos falar sobre engenheiro de dados. Sem dados não existe a IA. E quem cuida da estrutura dos pipelines da limpeza é o engenheiro de dados. Ele é o encanador da informação. Se os dados estão sujos, ele limpa. Se os dados estão sujos, a IA falha. Ferramentas que eles usam é o Spark, o Redcore, o SQL, banco de dados distribuídos. E o que ele faz? Ele constrói e mantém a infraestrutura robusta para armazenar, processar e organizar grandes volumes de dados. Sem eles, cientistas e analistas de dados não teriam dados limpos
e acessíveis para trabalhar, essencial para a estabilidade de projetos. Interessante a área de dados porque da distribuição de um engenheiro para o cientista, do cientista para o analista e vice-versa. Arquiteto de dados. O arquiteto de dados, esse é o estrategista que planeja como os dados vão ser coletados, integrados, armazenados e usados por toda a empresa. Ele pensa o sistema inteiro e sem essa estrutura não dá para escalar nenhum modelo de IA. O foco é em planejamento estratégico e governança de dados em larga escala. Já trazendo isso para o meu tecnólogo, como tem uma visão holística da IA e de Machine Learning, ajuda a entender necessidades de dados para esses sistemas. A IA para poder me explicar e trazer também o conteúdo da minha matéria. O tecnólogo ele me traz a base fundamental, tanto da engenharia de software, como de dados, desenvolvimento e etc. Porque ele tem várias especificações. Ele está tanto na engenharia, estatística, matemática, na computação, parte da ciência. Por ele ser focado em inteligência artificial e machine learning, ele traz essa dinâmica entre engenharia, desenvolvimento, que praticamente é uma coisa, né? Traz a visão computacional, a matemática. Eu estou estudando matemática aplicada à computação. Então, já estudei alguns fundamentos de Big Data, de dados e etc. Por isso, a gente sabe, é muito grande. Então, vamos falar sobre cientista de dados. Talvez o mais conhecido, ele constrói modelos, testa hipóteses, gera insights. Mas só funciona bem quando tem dados certos no formato certo, com a infraestrutura certa. Em resumo, o engenheiro de dados entrega dados, o arquiteto planeja e o cientista gera valor. Salário da área de dados, né? Um cientista de dados júnior, ele ganha em torno dos seus 7 a 11 e 11.250, 11,5 vamos colocar. Esse é o padrão. Um pleno de 10 a 14 e um sênior de 13 a 17 mil reais. E eu tô achando, sinceridade, um pouquinho demais para a área de dados. Mas como é uma variação, depende muito. O analista de dados, né, ou Business Intelligence, né, o júnior aproximadamente ganha dos seus 3 a 5 mil, como eu já tinha falado, né, o pleno dos seus 5.500 a 9 mil, ou seja, entre os seus 6.500 a 9 mil reais. O sênior de seus 9 a 15 mil em analista de dados ou em analista de business, de BI, né? Chama BI, Business Intelligence. O engenheiro de dados, seu nível de estagiário, júnior, né, mais ou menos, ganha em volta aí dos seus 4 a 8 mil. O pleno dos seus 8 mil a 11. O sênior pode chegar a 12. Quanto mais avançado você fica, pode até chegar acima de 16 mil reais. A gente vê também um pouco essa incongruência que o GPT me gerou aqui. Eu estou usando Gemini e o GPT para fazer esse roteiro também, esse vídeo. Eles vão me dar toda a assistência que eu preciso para utilizar os tópicos. Um arquiteto de dados nível pleno vai ser de 6.500 a 9.500 e um sênior de 9.500 a 13 mil reais. Basicamente vai ser esse valor do preço, mas todas as áreas de dados, eles têm boa e crescer muito esses salários também. Sempre é bom você fazer uma pesquisa pelo Glassdoor, é uma ferramenta muito boa também para essa pesquisa em área internacional. Em média, os salários chegam desde um júnior para NPL, desde seus, se eu não me engano, 100 a 200 mil dólares anuais. E a varia de todos esses são assim também, né? Analista vai dos seus 80 a 134, engenheiro vai para seus 100 a 200. Alguns cargos chegam também em 300, mas esses aí são muito especialistas. Para a área de inteligência artificial, como a IA está transformando a programação, certo? Desenvolvedor, back-end, front-end, full stack. Não, a IA não substituirá programador. E se você quiser mais informações, cara, eu assisti o podcast do Fábio Akita, que ele fala sobre tudo isso, esclareceu até mim mesmo. A gente fica muito angustiado nessa era de IA sem saber o que a gente pode realmente consumir, porque tem muitos que fazem conteúdo meio sensacionalista dessa parte e
e isso também, às vezes, nos atrapalha até na nossa fome, nossa vontade de estudar, de procurar um progresso. Ela vai mudar o jogo, e já está mudando, então entenda isso, que a IA realmente ela pode ficar. Ela veio para ficar porque ela pode ajudar, e eu acho que dificilmente ela vai ser derrubada porque ela ajuda muito, ajuda até os próprios programadores, né? E com isso tem o GitHub Copilot, automação de testes, geração de códigos, análise de performance. O foco agora é saber integrar IA, criar as APIs inteligentes e resolver problemas que a IA não consegue. E a nova demanda está sobre criar modelos de IA em aplicações existentes ou criar APIs para consumo de serviços de IA também. Tem o nosso famoso DevOps, ou CRE. Agora, precisa entender como colocar modelos de IA em produção. Monitoramento com IA, performance preditiva, logs inteligentes, sistemas que se auto-ajustam com base nos padrões detectados por IA. E é a oportunidade crescente de necessidade de profissionais que entendam como implementar e gerenciar sistemas de IA em larga escala, garantindo a sua confiabilidade e performance. Profissões novas que só existem por causa da IA. Tem o IA Ethic, né? Especialista em ética de inteligência artificial. Com grande poder vem grandes responsabilidades. É engraçado que essa frase é do tio Ben pro Homem-Aranha, né? Pro Peter Parker. A IA pode gerar fiéis, injustiça, exclusão, e por isso essa profissão existe. Analisar impactos sociais, revisar algoritmos, definir padrões justos. E a importância essencial para a aceitação social e regulamentação também da IA, para que ela se torne, seja desenvolvida de forma responsável, justa e transparente também. Uma das mais nova das novas profissões é o Prompt Engineer, ou seja, o engenheiro de prompt. Essa pessoa sabe conversar com modelos como o GPT, o Gemini, o Mistral. O pessoal usa muito o Cloud, tem o DeepSeek. Então, todas essas ferramentas usam de forma estratégica. O certo gera resultados incríveis. O errado, com essa ascensão das grandes linguagens, LLMs, exige que as pessoas saibam conversar com IA e obter resultados melhores. É quase um novo idioma. O idioma de IA generativa é uma habilidade crucial no trabalho hoje em dia. A IA Producer Manager não é qualquer Producer Manager. Esse entende os limites da IA, fala com engenheiros e traduz isso em valor real para o usuário. A sua missão é liderar produtos baseados em IA com visão, estratégia e execução. Que isso alinha as capacidades tecnológicas com a necessidade do mercado também. Então, o que ele faz, mais ou menos, é ele elabora e refine os prompts e as instruções para os modelos de IA, buscando otimizar as respostas e o comportamento do modelo. Os salários também, desses aí que eu falei. Desenvolvedor em back-end, front-end e full stack, seus salários de júnior vai de 3 a 7 mil, de pleno de 7 a 12 mil, de sênior de 10 a 18. E frisando, o normal mesmo do mercado é o júnior chegar, se eu salvo me engano, de seus 4 ali a 6 mil, do pleno de 6 a 8, aí é mais ou menos o que chega aí. Normal mesmo é um sênior já tá por volta aí de 8 mil, falando em verdade realmente do mercado. 3 a 5, 5 a 8 e de 8 e 7 a 10 também. Isso é a realidade do mercado, viu? Poucos sêniors, a maioria dos sêniors ganhou 8 mil. Então você pode reduzir aí do pleno para 5 a 6. DevOps também está nessa faixa de preço, um pouquinho na faixa de preço, né, do pleno de 5 a 8 e de sênior de 8 a 13. Como tem dados formais ainda, tem poucos dados no mercado, né, o Prompt Engineer, ele pode ganhar dos seus 6 a 12 mil reais, colocar 4 menos também, porque isso daí é muito grande, né. O especialista em ética de IA, ele pode ganhar por volta ali dos seus 4 a 10 mil. Eu estou falando isso desde júnior, pleno e sênior, entendeu? Fica nessa faixa aí de preço. O IA Product Manager, ele também está numa fase, mas ele ganha um pouco mais ali, né? Ele pode ganhar por volta de 5, 6, né? Chegando até valores a 20. Então, como são profissões que surgiu, ainda não tem
como a gente ter total certeza, cara. E região tem contrato CLT, PJ e remoto internacional. Tem cargos de lideranças como o Tech Lead, o Staff, valores que pode ultrapassar R$ 30.000 no mercado global em níveis altos também. Agora que você viu esse mapa de profissões, onde eu entro nisso tudo, falar um pouco sobre o meu tecnólogo, o valor em inteligência artificial e machine learning nesse mundo da tecnologia. Eu sou estudante em aprendizado de máquina e esse curso me dá uma base prática em Python, modelos, automações, deploy com API, fundamentos de lógica e dados. Que habilidades chaves como machine learning, deep learning, Python, matemática aplicada, a compreensão fundamental, como a IA funciona. Então, tudo isso também. Também, essa formação, ela tem uma flexibilidade de adaptar às mudanças também do mercado. E o mais importante nisso tudo é que eu não preciso ser um gênio da matemática para entrar nesse mundo. Preciso ter consistência, curiosidade e projeto real. O que se pede são experiências. Experiência você pode ter a criar projetos reais, projetos em qual pessoas possam usar. Lembre-se disso, não é projeto bonitinho que quando você vai colocar ele à prova, ele falha. Não, são projetos feitos para pessoas usarem. Então tenha isso em mente também, que esse mercado não está para brincadeira. Não pensa que é um mundo de mar de rosas, existem exceções, mas eu não sou essa exceção. Então você tem que pensar também que não é. A revolução da IA não é sobre o que vai ser eliminado. É sobre o que vai ser criado. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, de deixar um comentário. Qual dessas profissões você se interessou mais? Se inscreva para receber mais insights sobre a IA nessa minha jornada. Qual dessas profissões chamou mais a tua atenção? Se você está estudando alguma delas, também eu me interesso a saber também. E comenta aqui embaixo, e me acompanhe nessa jornada real, sem promessas falsas, mas com a visão clara de onde a IA pode levar. Valeu!